Olá, galerinha! Então, hoje a gente vai começar um novo assunto são assuntos que estão lá no livro de Provérbios e a gente vai aprender muita coisa legal. Então, para começar, a gente vai pensar assim, toda vida que a gente tem uma atitude, quando a gente age, tem uma atitude, temos também uma consequência. Então, toda atitude gera uma consequência. Se a gente tem uma atitude legal, vai gerar uma consequência legal, né? Se a gente tem uma atitude que não é legal, vai gerar uma consequência bem ruim. Então, vamos começar a nossa aulinha de hoje vendo alguns exemplos sobre as atitudes e as consequências das nossas atitudes. Aqui, essas crianças só pensam em brincar e querem fazer isso o dia todo. Elas não pensam em outra coisa. Brincar é muito bom, mas não pode impedir de tomar banho, de se alimentar, de fazer muitas coisas legais, como estudar também. Quando a criança só pensa em brincar, tem uma consequência, como esse menininho. Ele está triste porque ele está olhando para o caderno e não sabe de nada e não aprendeu nada e ainda vai tirar nota baixa na prova. Essa menina gosta de assistir coisas na TV que causam bastante medo para ela. Assim como ela, tem meninos também que gostam de assistir coisas que fazem com que eles sintam muito medo. Há uma consequência quando a gente assiste coisas que dão medo na TV, como filmes de terror, por exemplo. À noite, a criança pode sentir muito medo e pode dormir muito mal e vai acordar muito cansado. Então, ela pode decidir não assistir essas coisas que causam medo. Algumas crianças brigam com os amigos por qualquer motivo ou ficam chateadas por qualquer coisa. Isso tem uma consequência. Os amigos podem não querer mais brincar com ela, nem os primos, e essa criança vai se sentir sozinha, vai se sentir triste, porque ninguém quer brincar com ela. Mas realmente é bem chato, né? Brincar com uma pessoa que briga ou fica chateado por qualquer motivo. Gente, vocês viram? Que difícil, né? A gente às vezes fica um pouco confuso para tomar as melhores decisões e agir de maneira correta. Mas como que a gente faz para saber a melhor forma de agir, a melhor atitude? Sabe de que a gente precisa? A gente precisa de sabedoria. A gente precisa de sabedoria. Sabedoria é a habilidade de compreender o que é verdadeiro, justo e duradouro. Então, isso é sabedoria. Então, a gente precisa de sabedoria. E a gente precisa pedir a Deus sabedoria. Então, vamos ver o que diz o versículo de Provérbios 4:12 sobre a sabedoria. A sabedoria será para você como um enfeite, como se fosse uma linda coroa. Provérbios 4:12. Este é o rei Salomão. Ele é filho do rei Davi. O rei Davi foi aquele rei que matou o gigante Golias, aquele menino baixinho que a armadura não coube nele, ficou muito folgada e ele matou o gigante com aquelas pedrinhas.
um homem pequeno, mas muito corajoso, muito forte e confiante em Deus. Então, quando Davi estava velhinho, Davi chamou seu filho Salomão e deu vários conselhos a Salomão. E Salomão obedeceu ao seu pai, né? Salomão amava a Deus e Salomão obedeceu ao Senhor. Um dia, Salomão estava dormindo, seu pai já tinha morrido, Salomão já tinha se tornado rei no lugar do seu pai. Ele estava dormindo e ele sonhou com Deus. E sonhou que Deus perguntava para ele: pede-me o que queres que eu te darei. E aí Salomão pensou: o que será que ele pediu? O que você acha? Será que ele pediu riquezas? Será que ele pediu uma vida longa? Será que ele pediu muitos amigos, ser muito famoso? Ele pensou, Salomão, como ele era rei, ele era muito jovem e tinha muitas coisas que ele não entendia, que ele não conseguia saber se era certo ou se era errado. Então ele pediu a Deus sabedoria. Porque se ele tivesse sabedoria, ele conseguiria reinar sobre o povo, ele conseguiria ser um bom rei. E foi isso que ele pediu, e Deus se agradou muito do pedido de Salomão. E não apenas o concedeu sabedoria e inteligência, mas muitas outras coisas. Salomão foi o rei mais sábio que existiu em todo o mundo. Não por causa dele, mas por causa de Deus que dava sabedoria para ele. Então, se a gente quiser sabedoria, a gente tem que pedir a Deus como fez Salomão. Se a gente fizer isso, ele vai nos dar. Gente, que legal a sabedoria, né? Então, é a sabedoria que faz com que a gente consiga saber o que é certo e o que é errado e tomar a melhor atitude. Eu vou deixar uma tarefinha para vocês. Vocês vão ler lá no livro de 1 Reis, capítulo 3, do versículo 16 ao 28. As crianças pequenas vão pedir para o seu papai ou a sua mamãe ou algum familiar ler. E aí vamos ver uma atitude que teve Salomão diante de uma situação muito difícil que trouxeram para ele decidir sobre o que era melhor a se fazer. E aí a sabedoria que Deus tinha dado a ele o ajudou para que ele pudesse orientar da melhor maneira. Então, vamos pedir sabedoria a Deus. Nós precisamos de sabedoria para tomar as melhores atitudes, tá bom? E para que as consequências das nossas atitudes sejam boas. Um beijo para todos e até domingo. Tchau!